Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O Magnus Carlsen anda jogando xadrez online aí no chess.com e a gente pega ali no flagra aqui partidas incríveis que ele jogou contra esse grande mestre Platí. É um cara com quase 3.000 de rate, se não me engano ele é espanhol. Deixa eu ver, tá aqui ó, ele é um jogador espanhol, eu não tenho o nome dele, né? Eu não tenho os detalhes sobre quem é a verdadeira identidade do Jaime Platí, se você souber poste aí nos comentários, mas não importa, o que importa é o xadrez que a gente vai ver aqui agora, né? É um cara de 3.000 de rating, ele é muito forte. E a gente vai ver 3 miniaturas aqui agora, tá bom? As 3 entre esses 2 jogadores, tá bom? O Carlsen, o atual campeão do mundo de partidas de Blitz, as partidas aqui são de 3 minutinhos e o Carlsen abre campeão do rei. C5, defesa siciliana, cavalinho F3, D6, bispo C4, beleza, uma variante diferente aqui contra a siciliana. E6 foi jogado, D4 diretamente ataca o centro, e depois das trocas, dama toma, permitindo o cavalo C6. E agora? Bispo B5, vai mexer o bispo de novo? Não, Carlsen prefere jogar com dama D3. Cavalo F6, segue o desenvolvimento, cavalo vem para C3, A6, bispo vem para F4, B5, bispo atacado sai, B4, cavalo atacado, A4, e você jogou um B5 e um B4 contra o Carlsen, você já se sente bem, né? Você falou, nossa, ele recuou o bispo, recuou o cavalo. Tá legal, né? Por enquanto. Você sabe o que vai acontecer, mas até aqui dá o gostinho. A partida seguiu com o bispo em E7, grande roque jogado pelo Carlsen, E5, bispo atacado. E o Carlsen fala o seguinte, chega de recuar. Segue aqui com esse lance dama C4, agora indo pro mate. Na verdade, se fosse o Mikhail Tal aqui, já ia tomar já o peão com o cavalo. E depois, somente depois jogar com dama C4, lances maravilhosos aqui, né? E a diferença é que roque aqui já não funciona, né? A dama tá caindo. Então, muito legal aqui essa linha. O Magnus Carlsen jogou o primeiro com dama C4, mas teria sido mais forte por conta do ataque da torre, né? Ok. Vamos dar uma colher de chá, porque é uma partida de blitz aqui. E agora roque foi jogado. E dama por C6 jogado pelo Carlsen. Por incrível que pareça, não é o melhor lance da posição. Eu te pergunto, xadrez é um jogo fácil ou é um jogo difícil? Se você respondeu que é dama por C6 é o melhor lance, é porque é um jogo difícil. E se você respondeu que cavalo por E5, talvez o xadrez seja fácil para você. Mas para a maioria de nós não é. Para mim é uma loucura isso aqui. Você fala qual é o melhor lance, esse ou esse? É o cavalo toma, né? Uma loucura. Mas aqui o melhor lance seria cavalo por E5, tirando proveito aqui da cravada, né? E garantindo aqui pelo menos um peão. Muito bem. Dama por C6 foi jogado. E agora a partida seguiu com bispo D7, um lance que protege a torre e mantém o bispo atacado. As pretas querem recuperar a peça, por isso o bispo D7 foi jogado e agora a dama vem para B6, propõe trocas e por F4 recupera material. E tudo bem, o Carlsen segue com E5, ataca o cavalo. Cavalo G4, temos agora as damas saindo do tabuleiro, dama toma, torre de A toma. E peão por D6. E pro Carlsen tá bom isso aqui, ó. Ele quer jogar isso aqui. Ele gosta de trocar dama e jogar finalzinho com peão a mais, com peão a menos, tanto faz. 2 peões a menos ainda dá. Bispo F6 foi jogado, torre D2. Torre vem pra coluna E, cavalo C5, bispo atacado, bispo C6, cavalo por peão. Bota mais madeira no bolso. Cavalo em E5 foi jogado. Carlsen segue com cavalo por B4, coletando madeira infinita, sem parar. Bispo toma, peão toma, cavalo por F3 foi jogado, a torre tá atacada, torre D5, esse cavalo aqui tá meio sem volta, hein, cuidado. Torre E2 foi jogado, Carlsen segue com cavalo D3, pressiona o peão. Cavalo centraliza aqui em D4. Ah, bom, o bispo tá protegendo. Eu falei que tava sem volta, tinha uma volta. Tá vendo como o xadrez é diferente? Pendurei aqui. E agora C3 foi jogado pelo Magnus Carlsen. É possível as trocas, no entanto o cavalo em E6 foi jogado e o Carlsen segue com o bispo D1. Tira essa torre daí. Torre E4 foi jogado, torre E1. Tira essa torre daí. Torre C4 foi jogada e agora bispo G4. Pressiona o cavalo. Cavalo centraliza na casa de D4 um lance de efeito, né? Um lance bonito aqui de efeito. Porque você não pode tomar o cavalo porque está protegido, você não pode tomar porque está cravado. Beleza, o cavalo está seguro aqui. Mas o Carlsen ignora isso daí, segue com D7, dispara o peão ameaçando aqui torre E8. Rei F8 foi jogado não permitindo torre E8. Mas depois de simplesmente cavalo E5, meus amigos, Jaime Platí 3 abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Assim joga Magnus Carlsen, né? Agora ele atacou aqui a torre.
fez o bloqueio aqui do bispo, se a torre sair daí tá caindo o cavalo, não tem muito o que fazer, né? Uma possível continuação aqui, opa, não estraga a partida deles não, Rafa, bota uma inserir continuação, pronto, para aí o relatório não se prejudica, a gente vai puxar o relatório já. E aqui você pode jogar dessa maneira, tá ameaçando torre 8, acho que não tem defesa, né? O cavalo também, cavalo E6 teria que jogar. Bom, uma outra possível continuação aqui seria tomar de torre de E, né? Aí o cavalo teria que voltar para C6, poderia até ir para as trocas aqui nessa variante, porque tem uma manobrinha aqui de bispo E2 com bispo B5 que é matadora, né? Bispo E2, torre atacada, bispo B5, torre E6 chega para defender, mas o que sobrou? 3 peões passados e conectados na ala da dama. Rafa, mas dava para ele jogar isso aí, ele tem uma maioria de 4 contra 2 na ala do rei. Cara, dá, mas tá meio perdido isso aqui, né? Tá meio perdido. Então, aqui, sei lá, você vai ganhar um tempinho aqui com A4, ele vai tentar tirar o rei, você pode até trocar, né? Seguir com A5. Não tem muito como parar isso aqui, não. Magnus Carlsen fez uma excelente partida, vamos ver a precisão aqui. Uma miniatura, 92% de precisão, 84,3% para o Plat. Jogou bem o Plat, mas não foi dessa vez, né? Agora, eu trouxe outra partida aqui pra gente. Agora o Carlsen tá de negras. Joga uma siciliana. Seguimos com os desenvolvimentos dos cavalos. Bispo B5, a variante Rossolimo. G5, meus amigos. G5. Vocês prestaram atenção? O que você joga contra Rossolimo? G5. É inacreditável isso. Com certeza é um lance ruim. Mas o Carlsen fala o seguinte, o cara tem só 3.000 de rating, né? Falta 300 para ele chegar em mim. Falta 300 a diferença entre eles, né? Então, é muita diferença, né? Então, pro Magnus Carlsen, o cara aí beirando 3.000 é capivara, né? Então, ele joga G5. Vamos ver. É inacreditável. Cavalo por G5 foi jogar. Meu, o cara é muito forte. Um cara de 3.000 é um dos melhores do mundo. Só isso. Mas pro Carlsen, não. Pro Carlsen é só mais um. Cavalo F6 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Bispo toma, peão de D toma. E agora cavalo C3 segue o desenvolvimento. O Carlsen fala, oba, você abriu a coluna G, já joga com torre G8. D3 foi jogado, bispo protege o cachorro. H6, tira ele daí. Cavalo F3 e aqui Magnus Carlsen já recuperou peça e a barrinha ó, já tá dando quase igual aqui. H3 foi jogado, C4 tenta se livrar do peão dobrado, dobrando o peão das brancas. Fala, ó, quer trocar comigo? Toma o meu peão e dobra o seu. Aqui D4 segura a partida e agora B5 avança na ala da dama. A3 tenta parar essa expansão, Magnus Carlsen investe um tempo aqui para desenvolver o bispo F4 foi jogado, essa torre aqui pode ficar presa, hein, cuidado. O Carlsen não tá ligando para isso não. O objetivo do xadrez é dar checkmate. Segue com A5, rei F1 foi jogado e agora essa torre atacada aí. Agora a torre volta, né? Rafa, não era melhor jogar um bispo aqui, ó? Mas aí o Carlsen segue atacando, segue com B4, peão toma, torre tá protegida. Cavalo vai tentar recuar, não tem problema, aqui as pretas ficam muito bem. Por exemplo, o cavalo H4, você pode sacrificar aqui qualidade, mas o Carlsen calculou tudo isso? Com certeza sim, né? O entendimento posicional dele é bizarro. Então, aqui poderia seguir dessa forma, segundo máquinas já melhor para as negras. É difícil de entender isso aí, né? É muito difícil de entender por que o Carlsen deixou ele jogar bispo G3, mas de fato tem a ver com A5, B4. Bom, rei F1 foi jogado, a torre volta. E agora a dama vem para E2. Carlsen joga o E6, torre vem para a coluna D, a dama já sai daí. Dama B6 foi jogado, o cavalo centraliza. E o Carlsen manda um grande roque aqui. Mandou o gran roque, pressão no peão central, permitindo o cavalo por F7. Carlsen segue com torre por peão. Seguimos agora com as trocas aqui no centro. Um erro fatal aqui do Plat. Mas, Rafa, trocar a torre aqui é um erro por quê? Tinha que jogar o quê nessa posição? Tinha que jogar torre G1 aqui, ó. Esse lance aqui era forçado nessa posição. As brancas ficam muito bem, tá? Então, por exemplo, as brancas jogam aqui, meio que força as trocas. Aí segue com dama C5, qualquer coisa tem rei G2, né? Agora, se o cara jogar nessa posição aqui, torre G1, para trocar e depois jogar rei G2... Você sabe o que você faz, né? Você chama o árbitro na hora que o cara tá com cheiro de peixe, tá usando engine, stockfish. Então, enfim, vamos seguir aqui com a partida. Torre toma, foi jogado, dama toma. E agora, bispo em E5. Um lance que parece muito bom. O cavalo protegendo o bispo atacando duas peças. Magnus Carlsen, será que abandona? Nada disso, dama D7, no limite. A partida segue com bispo por cavalo, dama por F7 recupera a peça. E o bispo atacado volta, bem jogado. No entanto, a partida já está acabando. Torre G5 foi jogado, o bispo volta para H2, B4, ataca o cavalo, trocam-se os peões, o cavalo vem para A4. E aqui
Bispo em A6 foi jogado pelo Magnus Carlsen já com uma armadilha terrível. E os computadores já falam que a coisa tá feia aqui para as brancas. O melhor lance é jogar C3. Você quer bloquear esse peão. Mas o jogador fez aqui o torre G1, que antes era bom, agora já não é tão bom. E aqui então, rei B7 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Ô Rafa, não dá para estourar um C3 aí? Cuidado, precisa proteger primeiro o bispo, né? Então por isso o rei B7 foi jogado, faz a coesão, ameaça avançar o peão. E aqui, inacreditavelmente, né? Você pode tirar aqui a dama daqui, por exemplo, jogar C3, rei E1, a torre está protegida, né? Você tem que fazer alguma coisa aqui. Pode jogar até um C3, mas dama E3 aqui tá valendo, né? Não. Aqui torre por G5 foi jogado, permitindo C3. E nessa posição o Plat abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, é o efeito Carlsen, né? Os caras até ignoram um ataque, né? Um tático, assim, bem visível, que esse era o plano do Carlsen, né? Bispo A6, rei B7, o próximo era bem óbvio, né? Mas o efeito magnético de Magnus Carlsen faz com que os adversários não enxerguem no momento. E depois que passou, eles falam, o que aconteceu? Ninguém entende, né? Por que jogou tão mal? É porque não tem explicação científica não, é magnetismo. Meus amigos, 77,3% de precisão para o Plat. O Magnus Carlsen foi melhor, jogou 83,5% de precisão. E vamos para a nossa última miniatura aqui de Magno Carlo contra o Plat de novo. Abrindo com o peão dama, ele falou, chega, vai, esse peão do rei você já viu que já não tem jeito. Vamos ver peão dama. D5, bispo F4, C5, E3 faz a proteção, temos as trocas A6, bem jogado. Os cavalos são desenvolvidos, cavalo em E5. Bispo D7, vocês vão ver o efeito magnético, olha o que eu tô falando, vocês vão ver nessa partida aqui. O Carlsen joga esse G4, ele não tá nem aí. E6 foi jogado, H4, bora pra cima, vai. Vou jogar qualquer coisa. Bispo B4, dama vem para D3, cavalo E4. É assim, né? Um campeão... o Carlsen é um campeão cansado. Ele tá cansado de ganhar, né? Então ele faz essas coisas. F3 foi jogado, dama em F6. Opa! Contra-ataque aqui para cima do bispo. Bom lance. Carlsen segue com o peão toma. E agora a dama por F4 foi jogado. O cavalo por D7... D por E4, exclama, lance brilhante aqui do Plat. Será que ele vai encaixar a vitória aqui contra o Carlsen? A Engine já tá gritando que o Carlsen fez besteira. O Carlsen segue com o lance dama em H3. E agora o que jogar nessa posição? O que jogar? Plat tem a faca e o queijo na mão. Ele precisa encontrar o lance cavalo por peão. E não tem defesa contra esse lance. Por exemplo, tá vindo E3 aqui, ameaçando alguma coisa parecida com checkmate. Ah, mas eu defendo, leva esse ataque aqui poderoso. O cavalo está cravado, nada pode fazer. E aqui então a torre atacada, torre D2 seria uma possibilidade. E não, um bispo toma por conta de cavalo por C2, checkmate. Sim, meus amigos, que ataque é esse, né? Então teria que tirar aqui a torre e aí você pode seguir da maneira que você bem entender. Esse lance aqui é legal também, ó. Cavalo aqui com cheque, né? Faz aqui, ó, toma lá. Toma de cavalo ou de dama. Os dois ganham. Tanto faz aqui, vai. Qualquer coisa ganha agora. Então, meus amigos, pensa numa sequência aqui que o cara podia detonar o Magnus Carlsen agora com o lance cavalo por D4. Mas não é um lance fácil de encontrar. Tem um cavalinho aqui, o cara quer recuperar madeira. Segue com o rei por D7. Vamos ver se o Carlsen vai sobreviver. Bispo E2 foi jogado. Então vocês já viram que o cara estava ganho e não conseguiu ganhar. Não sei o que está acontecendo aqui. A partida seguiu com bispo D6. Mais um lance esquisito. Né? Tá deixando aqui, mais uma vez, você pode tomar aqui o peão. Ameaçando aqui em C2. Um perigo danado. Tudo bem, esse lance coloca o cavalo aqui. Tudo bem, podemos afirmar que isso também... é um possível problema aqui na posição, né? Nada é tão simples. Mas aqui bispo D6 foi jogado. E o Carlsen segue com torre D1, faz a proteção do peão central. A posição é tão boa para as negras, tão boa que mesmo fazendo besteira ainda está melhor. E aqui agora então, F5 foi jogado. Carlsen segue com contra-jogo, D5. Dama em G3, é o desespero do cidadão, né? Ele quer trocar as damas o mais rápido possível contra o Magnus Carlsen. Não deveria, se ele acompanhasse o canal aqui, Xadrez Brasil, ele sabe que quando troca a dama, acabou a partida. Mesmo quando o Stockfish dá equilibrado, acabou. O Carlsen vai jogar mais 200 lances aqui, vai ganhar. Rei F1 foi jogado, cavalo centraliza, mais um erro aqui. Né? Aqui talvez peão toma, no entanto nada é tão simples, tem que voltar o bispo. Você não quer fazer isso? Então seguiu com o cavalo aqui. E agora, peão toma, rei toma e rei G2 foi jogado. Olha o que o Carlsen me encontra aqui. Olha a reação do Magnus Carlsen.
Bispo vem para F4, torre de H em F1. Cara, como é que você protege esse bispo aí? É complicado, porque você pensar em jogar um bispo H6, você tá com medo de levar um G5. Apesar de que o computador manda tomar, mas G5 aqui o ser humano joga. Mas aqui foi jogado o cavalo G6 no limite, se defendendo. E, no entanto, o Magnus Carlsen vai para um lance de arremate. A gente pensaria em jogar um H5, mas na verdade não. Cavalo H4 tá vindo, e aqui G5 meio que protege todo mundo, né? Tem essa complicação, se você tomar um passant, peão toma, e agora existe ameaça de cheque descoberto. Tem cheque, agora tem cheque, né? Agora tem cheque descoberto, tudo mais. Enfim, dá para tentar alguma coisa, apesar de que os computadores já dizem que tá melhor para as brancas. No entanto, o Magnus Carlsen não vai para o lance H5, que é bem forte, mas vai simplesmente para um erro, que é o lance Rei H3. E o adversário, acreditando ser um lance de arremate, abandona aqui a partida. Abandonou porque não acreditou mais. Vocês viram o que aconteceu com a barrinha? Com esse erro do Magnus Carlsen? O lance do tripinha é H5. Porque você vai expulsar o defensor aqui do bolinha, o lance do caveira. É o meu lance, o do professor do clube, o nosso. Se eu aposto a posição, você fala H5. A gente não calculou o cavalo H4, G5, não sei o que. A gente não calculou nada disso. Mas a gente sabe que isso aqui deve ser bom, né? Mas Magnus Carlsen vai para um lance que surpreende o adversário. Ele faz o lance Rei H3. E o adversário, não encontrando saída para a posição, abandona aqui a partida. O ponto é que se o bispo daqui fugir para qualquer casa que seja, a torre e o peão estão convergindo aqui, peão toma com cheque e vai ganhar a peça. Então eu não posso tirar o bispo daqui. Se eu não tirar o bispo daqui, você está levando H5. Então o que eu posso fazer? Tem defesa? Tem. Computador encontra a defesa aqui. Vamos inserir a continuação para ver o lance que o cara de 3.000 de rating não encontrou. Não é fácil. O lance é a torre de A em D8. Você fala, não, mas aqui eu jogo H5. Mas aí aqui teria Rei E5. Não dá pra culpar, né? Não dá pra culpar o 3.000 de rei. Teria que ter 3.600 de rate, como esse peixe aqui, pra poder encontrar esse absurdo. E o ponto é que depois de peão toma, tem peão toma com cheque. Olha o problema do rei aqui, ó. Tem que vir pra G2, tem torre na 7ª chegando. Também é outro lance bizarro, que você não quase impossível de encontrar, porque você permite as trocas e joga com uma peça a menos, mas os computadores dão que tem igualdade aqui. Então você vai jogar um cavalo B1, bispo F4, cavalo C3. Por que cavalo B1 e cavalo C3? Não me pergunta. É coisa da máquina aqui. E aí joga bispo D2 de novo. É uma grande mentira, né, pessoal? Mas, os computadores dizem que isso aqui é empate. Olha, é bem estranho, mas se a máquina está enxergando isso lá longe, mas não podemos julgar aqui o jogador que abandonou depois de Rei H3. Mas não é interessante essa posição? Que o cara, de fato, isso mostra como o xadrez é um jogo difícil para o ser humano. O cara tem 3.000 de rating e realmente é uma posição que, cara, não dá para encontrar uma defesa, não com 46 segundos, talvez, numa partida pensada ali, um grande mestre desse calibre pensando ali por uns 20 minutos na posição, pudesse encontrar, né, alguma chance de um final com empate e tudo mais. Mas nessa posição é interessante observar que se você perguntar para qualquer pessoa, isso aqui é um lance de arremate, né? Isso aqui pode abandonar, tanto que ele abandonou porque não dá mais, não dá para seres humanos, não dá mais. Aqui vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, mais uma precisão impecável, né? 75.4, nem foi tão alta a precisão aqui do Carlsen, na verdade ele estava tomando uma chapuletada, né? Ele podia ter perdido, mas é aquilo que a gente falou, ele bota o efeito magnético lá, o cara não acredita que tá ganhando, o cara pensa, não é possível, né? Só posso estar sonhando, e quando ele vê, tava sonhando mesmo. Meus amigos, é isso, mais um pouquinho de Magnus Carlsen aí pra gente, é sempre bom. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!